Olá, boa noite, meus amigos do Jornal do Castelo. Estamos iniciando mais uma edição de Conexão Campinas. Uma live especial feita para pessoas inteligentes e de bom gosto. Campinas registra mais 9 mortes causadas pelo Covid-19. De acordo com os dados divulgados pela Prefeitura, outras 12 mortes estão em investigação. A cidade tem 45.296 casos confirmados e há 447 casos em investigação. Dos casos confirmados, 43.503 pessoas já se recuperaram. 162 estão internadas com Covid-19 e 218 estão em isolamento domiciliar. As 7 vítimas são 2 mulheres e 5 homens e todos apresentavam comorbidade. Com relação à faixa etária, 5 tinham mais de 60 anos, sendo uma com idade entre 60 e 69 e 4 entre 80 e 89 anos. 2 vítimas tinham entre 50 e 59 anos. Enquanto isso, a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid continuam aumentando. Campinas conta nesta quinta-feira, dia 10 de dezembro, com 189 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 nas redes públicas e particular. Deste total, 157 estão ocupados, o que corresponde a 83,07%. Há 32 leitos livres, somando as redes públicas e particular. Donizete Romão, boa noite, para a gente falar sobre esse tema tão complicado, esse tema que vem castigando a gente, o nosso país, a nossa cidade já há bastante tempo. A gente recebe uma convidada muito especial e eu gostaria que você, Donizete Romão, apresentasse a nossa convidada de hoje, por gentileza. Claro, nossa convidada hoje é uma pessoa muito especial, é minha filha querida, a Vanessa Trevisan Romão, professora de yoga, engenheira ambiental, engenheira química, e trabalha nessa área do yoga, principalmente, da comida saudável, ambiente saudável. Ela vai falar um pouquinho para a gente. Que bom, seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigado por participar de Conexão Campinas. Eu senti um certo orgulho, ele falou com uma alma toda radiante dessa participação, né, Donizete? Claro. Não há como, né? É uma pessoa realmente especial, além de ser uma menina muito inteligente, a Vanessa. É minha filha, claro, tinha que puxar. Claro, tem que ser. Vanessa, antes da gente entrar nesse tema tão complicado, esse tema que vem castigando a gente, eu queria que você apresentasse um pouquinho, Donizete já fez aí uma breve introdução, quem é essa profissional, a Vanessa Romão Trevisan? Ou bom, Vanessa Trevisan Romão, eu inverti. Vanessa Trevisan Romão. Então, primeiramente, queria agradecer o convite para participar, né? Estou muito contente aí pela confiança. E, bom, vou fazer uma breve introdução, então, como meu pai já falou um pouquinho. Eu sou formada em Engenharia Ambiental e tenho uma segunda faculdade de Química, trabalhei aí mais de 10 anos na indústria, na área química, na área comercial, trabalhei com pesquisa também, e essa vida louca aí, né, de correria e estudar, 10 anos estudando, fiz pós-graduação fora do país, correndo, e problemas de saúde aconteceram que mudou a minha vida, assim, né, e aí eu pude perceber realmente como um estilo de vida leva a gente a adoecer, né? Então, eu sempre fiz yoga e aí o yoga veio assim como um grande aliado. E aí o yoga se tornou parte agora, assim, até da minha vida profissional. Hoje eu sou professora de yoga e faço especialização em yogoterapia também. Vou iniciar, né, esse ano.
Que bom, você está feliz por participar e também nós estamos muito felizes porque você vai poder contribuir muito com a gente, com informações importantes sobre essa alimentação saudável, até porque na nossa apresentação aqui nós observamos, Vanessa, que de todas as últimas vítimas, infelizmente, desde 54 até 80 e poucos anos, todas elas tinham comorbidade, o que significa que o sistema imunológico estava debilitado. Conta um pouquinho para a gente qual é a importância dessa alimentação adequada para proporcionar o equilíbrio do organismo no combate ao coronavírus e as consequências de uma possível infecção. Sim. Então, a alimentação ela é um dos grandes pilares, né, para a gente manter o nosso sistema imunológico ativo, né, e saudável. Ela é um dos principais, não é à toa que aquela frase, você é o que você come, ela faz todo o sentido, né? A gente começa a adoecer pela nossa digestão. Então, a gente começa a comer um monte de porcarias, né? Um monte de comida industrializada, não come direito, não almoça mais ou menos. Isso tudo vai fazendo com que as nossas células não consigam se regenerar da forma adequada e a gente começa a adoecer, o nosso sistema começa a enfraquecer, porque a gente não está dando a energia correta que a gente precisa, né? Então, é necessário, muito mais, uma mudança de consciência para que se tenha uma alimentação adequada. E muitas pessoas confundem ter uma alimentação saudável e ela ser cara, né? Não precisa ser cara para você comer direito, né? Todo mundo tem acesso a uma abobrinha, né? A um feijão, um arroz, né? Mas, infelizmente, a correria do dia a dia faz com que a gente vá atropelando, né? Então, é essencial essa alimentação mais balanceada mesmo, né? Donizete, fique à vontade para fazer perguntas para a nossa entrevistada. Eu ia dizer também que é muito comum hoje em dia, né, as pessoas entrarem no escritório, né, vão trabalhar, por exemplo. Agora não, com a pandemia, muita gente em casa, mas as pessoas vão para o escritório de manhã, não veem o sol nascer, não veem o sol aparecer, e só saem depois que o sol já se pôs, né? Então, essa exposição ao sol, falta de vitamina D, né, que é muito importante, só ar condicionado, né, o dia todo. Então, é uma situação assim e fora o estresse, né, do dia a dia, do trabalho. Então, leva as pessoas realmente a terem problemas de falta de imunidade, né? Então, o corpo responde, né, negativamente. E a Vanessa conhece muito bem essa história, que ela trabalhou bastante. Ela teve, infelizmente, um diagnóstico de EM, né, esclerose múltipla, Sim. Mas dedicou de corpo e alma a esse trabalho da vida saudável e está utilizando esse diagnóstico ruim até, né? Mas para até ajudar outras pessoas. Tem muitas pessoas procuram, né, auxílio aí da Vanessa, ela vai falar um pouquinho, né, Vanessa, sobre isso, né? E tem ajudado muita gente também a mudar os hábitos de vida e melhorado essa situação, até mesmo diante de uma doença como essa. Vanessa, então diz para a gente não precisa passar por um trauma que você superou, por uma dificuldade, por um alerta, ou presta atenção para correr atrás, né? Deveríamos já correr atrás antes, né? Isso. Mas para a gente, como é que foi essa superação? É importante. Sim, então, a gente só toma consciência quando a gente leva aquele tapa na cara, né? Então, assim, eu sempre, como eu comentei, né, corri demais, como a maioria das pessoas, né, hoje em dia corre, quer se formar, então, assim, você acaba achando que tem uma saúde de ferro e que tá tudo certo, né? E a hora que você toma essa rasteira, você começa a perceber, assim, o que você já sabia, né, das coisas que você estava fazendo errado, né? E eu percebi que não tinha outra forma de eu superar tudo isso se eu não mudasse o meu estilo de vida. Então, no meu caso, eu tive que mudar, mas também por uma consciência minha, né? Então, eu tive que buscar meios que fossem me ajudar, né? Então, um deles foi o yoga, e o yoga, ele traz essas ferramentas de alimentação mais saudável, vitamina D, né? Hoje eu faço também um tratamento com a vitamina D, né? Mas, assim, recomendo às pessoas que
né, não estão com nenhuma doença mais crítica, mas que tomem sol, porque hoje um grande problema, uma epidemia mundial é a falta de vitamina D, né? Às vezes as pessoas perguntam, né? As pessoas falam, não, mas a gente mora num país tropical, tem sol aí de monte, né? Só que é o que o meu pai falou, né? O Donizete falou. As pessoas saem de manhã, entram no carro, chega no escritório, fica lá dentro com a luz artificial, ar-condicionado, daí sai de noite do escritório, vai para casa, e se toma sol, é de fim de semana e olha lá, né? Ainda passa um monte de filtro solar e pronto, né? Então, essa é uma questão também que acaba prejudicando, né? Uma questão aí até bioquímica. Outra questão que eu já comentei, a alimentação, exercício físico também, né? Muitas pessoas acabam fazendo exercício, se fazem nos finais de semana, porque é quando tem tempo, né? E isso também, o nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado, o nosso corpo foi feito para se movimentar todo dia, né? E essa questão da gente ficar sentado no escritório, só digitando, só olhando para uma tela, isso vai diminuindo a nossa energia vital. Dentro do yoga é chamado de prana, que basicamente a energia é o centro de força, a nossa energia que permite com que a gente consiga andar aqui para o mundo, né? E o prana, ele está presente no sol, nos alimentos, num bom sono, né? Então, a gente precisa ter esses pilares adequados, esses pilares equilibrados, né? E essas grandes comorbidades que tem por aí, né? Hipertensão, são as doenças do século, né? Então, assim, tudo por um estilo de vida ruim, má alimentação, tudo isso que a gente já falou. Então, é preciso, na verdade, muito mais tomar consciência. Né? No meu caso, né, que eu adoeci até por conta do estilo de vida, né, porque a EME hoje não se tem uma causa específica, mas se sabe que o estilo de vida de estresse é o que leva a isso, né? Então, hoje eu tenho que ficar muito atenta para não voltar nesse ritmo, né? Mas é o que nós todos deveríamos fazer, né? Ficar atento um pouco, a equilibrar um pouco esses pilares, né? Vanessa, você mencionou aí dois aspectos. Primeiro, o yoga, o comportamental, o desestresse, e depois a alimentação saudável. De algumas décadas, pelo menos 3 décadas, o brasileiro vem adquirindo um hábito que é se alimentar usando o self-service. O self-service, ele pode proporcionar uma boa alimentação? As pessoas conseguem fazer uma boa alimentação com esse sistema? Olha, se você escolher um restaurante que tenha algumas opções de salada, arroz e feijão, com certeza, não tenha dúvidas. Né? Hoje em dia, talvez tenha que tomar um pouco de cuidado com o self-service, mas por conta do coronavírus, né? Mas com relação à alimentação, sempre tem uma salada, um tomate, um alface, um arroz e um feijão. E para quem come carne, um pedacinho de carne. O problema maior é a pessoa resistir a isso. Né? Você vai no self-service aí, não é fácil você ficar ali na saladinha com tantas opções. Né? É por isso que eu mencionei, viu, Donizete, o self-service, por 2 aspectos. No primeiro momento, ele te oferece as coisas que são necessárias para que você faça uma boa alimentação saudável. E você fez uma relaçãozinha bem simples aí, Vanessa, de coisas muito simples, coisas comuns, que proporcionam uma boa alimentação. Eu, Donizete, observou bem, quando eu fui em self-service, imaginou lá um buffet lá, de 40 opções de coisas que são boas e outras também não tão boas. Foi mais ou menos por aí que você viu, né, Donizete? Você vê por aí, e é o que a maioria das pessoas vê também, né? Você vai num lugar desse que tem muitas opções, de repente você vê ali um tipo de prato que faz muito tempo que você não come, por exemplo, é só um pouquinho, você vai lá, pega um pouquinho daquele, um pouquinho do outro, porque a hora que você vê o prato tá ali estourando, lotado. O problema hoje é que você não só vê o prato estourando, como você vê lá a balança, R$60 o valor. Só para ilustrar um pouquinho, Cláudio, Vanessa, eu tenho aqui um texto da Marina Colasantos, não sei se vocês conhecem, eu vou ler só um trechinho, já há muitos anos que ela escreveu isso. Chama-se Eu Sei, Mas Não Devia. E mais ou menos assim, só um trechinho, olha. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos,
a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E porque, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler jornal no ônibus porque não pode perder o tempo de viagem, a comer sanduíches porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir a janela e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos. E que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E aceitando as negociações de paz, aceita ler todo dia de guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro ouvir o telefone. Hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisa tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro do que paga, e a ganhar menos do que precisa, a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber cada vez que pagará mais, procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas, e vai assim por diante. Então a gente se acostuma com tanta coisa que não deveria, né? E você vê que ela não escreveu isso agora, não, faz muitos anos. Ô, Donizete, 90% das pessoas que lerem esse texto, que ouviram, que leram, que o lerem e que ouvirem, vão se identificar provavelmente, porque é uma situação, né, Vanessa, que a gente vive hoje, e está parecendo um pouco, assim, ao meu ver, eu queria a sua opinião, é difícil sair dessa situação que o Donizete narrou, que quase todos nós vivemos? Qual o primeiro passo para começar a fazer essa transição? Falar, não, pera, eu não preciso levar uma pancada, uma rasteira, como você mencionou, para começar a mudar. O que eu preciso fazer primeiro? Qual o primeiro passo para sair dessa rotina? Então, até ele lendo o texto, né, me lembrou, né, tem um grande professor de yoga, não sei se todos conhecem, chamado, já falecido, professor Hermógenes. E esse texto tem muito a ver com uma palavra que ele utilizava muito, que é a tal da normose, né? Então, a gente está realmente acostumado com toda essa loucura, né? Que esse texto esclareceu muito bem e exemplificou muito bem o que a gente está vivendo hoje e também há um tempo atrás, né? Porque até o professor Hermógenes, lá dos anos 60. Então, assim, o estresse, essa normose faz a gente ficar cego, porque se eu estou comendo errado, meu colega também está comendo mais ou menos, e eu estou nessa loucura, meu colega tá, minha irmã tá, meu pai tá, minha mãe tá, então tá tudo certo, tá todo mundo mal, mas tá tudo normal, né? E não tem outro caminho a não ser uma tomada de consciência. O primeiro passo é a pessoa sentir essa necessidade de que ela precisa fazer algo pela saúde dela e não esperar tomar essa rasteira. Então, assim, não existe uma pílula, não existe um caminho curto. É a tomada de consciência. Bom, eu preciso mudar meu estilo de vida, mas aí eu vou largar meu emprego, eu vou largar minha faculdade, eu vou parar? Não precisa. Você pode ir adequando o seu estilo de vida, você pode ir aos poucos fazendo as adaptações, nenhuma mudança radical vai ser benéfica, vai ser saudável. Mas você pode, aos pouquinhos, ir vendo o que a gente sabe o que a gente sente melhor, né? Hoje em dia tem tantas informações, né? Que a gente até fica um pouco confuso. Mas é como eu citei o exemplo do self-service. Às vezes é muito simples o que você precisa fazer. Você precisa simplesmente ter essa tomada de consciência, parar, se entender. E aí aí entra o yoga novamente, né? Você traz o autoconhecimento como o seu guia. Você não vai conseguir mudar absolutamente nada sem se conhecer, sem saber aquilo que vai te fazer bem. Então, Vanessa, começa por aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tomei essa consciência, eu falei, olha, eu estou num ritmo que não me é saudável, isso não vai me fazer bem, vai me dar problema. O que eu faço? Quem eu procuro? Primeiro passo é essa tomada de consciência é fundamental.
Segundo passo, você vai começar a identificar quais os problemas realmente, o que está pegando mais. É o sono, é a alimentação, é realmente o seu estilo de vida. Então, não tem um caminho, né? Funciona muito bem. Mas o que eu poderia, assim, se eu puder dar uma dica, eu diria assim, começa pela alimentação. Primeiro, porque a alimentação influencia a saúde do ponto de vista físico e psicológico também. Então, começa pela alimentação. Se você tem uma dúvida, como fazer, né? Porque hoje em dia a alimentação está tão complexo, né? Cada hora pode uma coisa, não pode outra coisa. Então, de repente, dá uma lidinha na internet, num site confiável, procura um nutricionista, especialista. Mas aquilo que eu falei, a gente pode ir simplificando as coisas. A gente já sabe o que faz mal, né? A gente às vezes já sabe, você já sabe que às vezes tomar aquele café em determinado horário vai te dar azia, mas a gente vai lá e toma, né? Porque a gente está acostumado. Então, assim, é tomar consciência mesmo e começar aos pouquinhos, né? A minha transição foi assim, não foi também de repente, porque eu já vinha tomando consciência de alguns estilos de vida e já estava começando a mudar, né? E aquilo só impulsionou. Mas a gente sabe, internamente a gente sabe aquilo que a gente precisa mudar. A gente sabe. Tanto que quando a gente toma uma chacoalhada dessa, a gente já sabe o que fazer, né? A gente já procura alguma coisa. Ô, Donizete, você observando a situação, você mudou alguma coisa no seu comportamento? De que forma que esse trabalho que a profissional Vanessa faz, que te impactou, que te motivou a falar, não, eu preciso seguir esse caminho? Eu acho o seguinte, importante, acho que uma coisa que a Vanessa colocou aí, que é muito importante, que é a questão da tomada de consciência, que é mais ou menos o seguinte, as pessoas podem saber até o que fazer. É uma frase que eu ouvi essa semana, aliás, assistindo Matrix, que uma das frases interessantes que é assim, a gente conhece o caminho, conhecer o caminho não significa que você vai trilhar esse caminho. Então, muitas pessoas realmente têm consciência do mal que está fazendo para si próprio, mas continua fazendo. Ela conhece, ela sabe que faz mal, ela sabe que tem que tomar sol, por exemplo, sabe que tem que viver um pouco mais ao ar livre, né? Não se estressar tanto, né? Não querer bancar o Deus, né? Tipo assim, tem problemas que a gente consegue resolver, claro, a gente tem que tentar resolver tudo que é possível, mas não resolver todos os problemas do mundo, a gente não vai conseguir fazer isso, né? Então, tem pessoas que se julgam Deus, discutem tudo, acham que pode resolver todos os problemas lá do Trump, lá do Bolsonaro, lá de não sei da onde, acha que todos esses problemas, ela consegue resolver? Não, comigo resolveria. Não vai resolver. Se estivesse lá, também não resolveria. E não tem que se preocupar com isso, né? Às vezes, não estou dizendo que as pessoas devem jogar tudo para o ar, não é isso. Claro que o extermínio das baleias, por exemplo, é muito importante, não devemos esquecer disso, né? A questão dos degelos e tudo mais, a questão ambiental, a gente não pode esquecer disso, a gente não precisa ficar sofrendo por causa disso, né? Como também tem uma frase muito importante, que sentir dor, a gente sente, às vezes dá uma pancada, bate um dedo, etc., você sofre uma dor, dói, é inevitável você sofrer dor. Agora, você ficar sofrendo a vida toda, ficar se penalizando a vida toda, aí que está errado, né? Aí entra aquela questão que a gente deveria levar em consideração, que a gente ouve em todas as religiões, a questão do perdão, né? Perdoar os outros. Quando você perdoa as outras pessoas, quando você perdoa as falhas dos seres humanos que são imperfeitos, somos imperfeitos, né? Quando você se perdoa também, você tira um peso muito grande. E você começa aí a ter uma tomada de consciência, né? Você vê, por exemplo, hoje, quantas pessoas, às vezes você vê nas reportagens, você vê a pessoa sem máscara, a pessoa está sem máscara, ela está com a máscara aqui embaixo do nariz ou no pescoço, né? Ela sabe que está errada. Ela sabe que está errada. Aí por quê? Ligou a câmera, ela liga a câmera, ela põe a máscara. Pode perceber, em muitas reportagens a gente vê isso. A pessoa está sem máscara. Aí, quando ela percebe que está sendo gravado, né,
gente diz hoje sendo filmada, né? Mas quando ela está sendo gravada, aí ela põe a máscara. Não, sabe? Então, ou seja, assim, eu só vou usar porque me obrigam a usar. Porque não tomou consciência, né? Não tomou consciência de que é para ela. E pode ter certeza, e a Vanessa já conhece isso aí também, muitas pessoas vão ao médico não esperando que o médico vai dar uma receita, elas querem que o médico cure elas. Elas vão procurar cura. Chegar esse médico é ruim, não me curou, sabe? Então o médico deu o diagnóstico, passou a receita, mas o médico é ruim porque o médico não curou elas. Então ela acha que é o médico que tem que curar. Então esse tipo de consciência as pessoas têm que ter que elas são importantes na vida delas. Elas têm uma função nesse planeta, nesse mundo. Então, esse tipo de consciência, eu acho que a meditação, o yoga, né, tudo isso que a Vanessa está praticando, ajuda muito, me ajuda, ajuda todas as pessoas que se dedicam a isso. Vanessa, tudo isso que o Donizete falou está certíssimo. Nós estamos passando por esse problema, não é coisa de 10 dias, não é coisa de 15 dias. A gente está enfrentando esse problema faz 9 meses, está indo para um ano. Começou o problema na China. Praticamente um ano. Impactou a gente em março, que a gente começou com a quarentena em março. A avaliação sua profissional, até que ponto que isso vai impactar? A gente vive incertezas, a gente não sabe. Na sua opinião, até que ponto que isso vai impactar e qual é a orientação para que as pessoas busquem um equilíbrio para superar isso, porque não é uma coisa muito fácil. Eu não conheço na história da gente ter passado por isso, por um problema tão sério, tão grave, que pode ser mortal, e por tanto tempo. Qual é a sua opinião? Olha, o que está acontecendo muito, né, o que pegou todo mundo de surpresa, é justamente a gente se deu de cara com a impermanência, né? A gente vive em permanência o tempo todo, isso está presente para a gente sempre. Mas aí veio o coronavírus, né? Veio a pandemia e quebrou tudo aquilo que a gente tinha planejado, né? Todos os planejamentos que a gente tinha feito, não só pessoais, mas as empresas já tinham tudo planejado, já estava tudo muito bem montado, já estava tudo bem estipulado, e de repente vem um vírus, né? E passa facão em tudo e acabou os planos. E isso mexe muito com o emocional, é claro, de todo mundo, porque agora a gente tomou um tapa na cara da realidade, que isso sempre, sempre teve um potencial, sempre aconteceu, né? Só que agora com uma escala muito maior. E o grande impacto disso com certeza, sem a menor chance de ter a mínima dúvida, é o emocional. A ansiedade, ela tem aumentado, ela sempre foi grande, né? O Brasil hoje, ele está entre o segundo maior no índice de pessoas com ansiedade e depressão no mundo. Então, assim, aumentou, vai aumentar, está aumentando, e, assim, a previsão é de que a parte emocional das pessoas fiquem mais abalada ainda, porque quando a gente não tem planos, né, a gente se sente perdido, porque a gente está acostumado a deixar o mundo pronto, né, a gente já constrói o mundo, olha, eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer tal curso, depois eu vou me casar, depois eu vou ter filho, e de repente a gente se vê sem conseguir fazer muitos planos, né, e isso gera uma ansiedade assim, muito grande, e essa ansiedade, ela só vai ser ainda mais prejudicial para o nosso sistema imunológico, porque além da ansiedade, vem junto, porque elas não estão separadas, o medo. Né? O medo, ele é um grande fator que diminui as nossas defesas, né? Isso até, se eu for explicar até do ponto de vista energético, né? A gente perde o chão, né? Ele tá no yoga, ele está conectado com o chakra básico, é aquele chakra que é responsável pelo nosso senso de sobrevivência. O medo, ele faz a gente ou sair correndo, ou fica paralisado. Né? E isso secreta tantos hormônios na gente, vai atrapalhando também bioquimicamente o nosso sistema imunológico. Então, o que a gente precisa fazer, primeiro, é manter a calma e saber que, na verdade, nada nunca esteve no nosso controle, né? Só que hoje está muito mais escancarado isso, né? E tentando fazer aquilo que a gente pode fazer, que está dentro do nosso alcance. Vanessa, a gente vai passar por um novo processo agora, apesar dessa brigaiada política toda, que é o processo da vacinação.
que ela venha logo, que atenue as coisas. Você deu um dado interessante aí a respeito do brasileiro. Quando a gente fala de brasileiro, né, Donizete, a gente fala, é um povo alegre, naturalmente alegre, receptivo, e você falou um povo, o segundo povo mais ansioso, maior grau de ansiedade, número de ansiedade. Olha, é uma contradição isso, não é? Um país tropical, um povo alegre e tal, e de repente, como é que é essa trombada? A gente não pode confundir a alegria mundana com a gente pode muitas vezes colocar a alegria como uma distração, né? Essa alegria que a gente fala que o povo é alegre pode ser colocado, talvez traduzido como talvez distraído, né? A gente pode ser alegre, pode se divertir, pode gostar de carnaval. A alegria ela faz muito bem para o nosso sistema imunológico. Mas a ansiedade, ela anda presente ali, né? Então, não é porque a gente está brincando, tirando sarro da política, que está tudo bem, mas internamente a gente está preocupado com o que vai acontecer, né? Então, a alegria demasiado, né, causa ansiedade. Sim, sim. Existe a alegria, né? Aquela alegria do desespero também, né? Então, começa a fazer, já tá tudo ruim mesmo, vamos fazer piada, né? Mas, assim, a alegria, vamos dizer assim, a alegria genuína é aquela que a gente encontra mais dentro de nós, né? Que a gente, dentro da família, são alegrias que, aquela questão, a gente não compra, né? Mas a ansiedade, ela está presente, e ela não vai deixar de estar presente, né? Não é simplesmente também a gente sentar e meditar que a ansiedade, ela vai embora. Mas a gente começa a trazer um pouco a nossa mente um pouquinho mais para o presente, começa a acalmar um pouquinho a nossa mente, parar de gerar milhões de especulações sobre algo que a gente não tem controle, né? Principalmente agora, né, com uma pandemia que ninguém sabe. A vacina, ela traz uma esperança para as pessoas de que as pessoas têm um potencial para melhorar, né? Mas a gente não pode atribuir tudo isso, a responsabilidade das coisas melhorarem, a uma vacina, né? Porque eu vejo muita gente, né, próxima do meu círculo, falando, na hora que chegar a vacina, a vida vai voltar ao normal. E não vai, né? A gente também não pode criar essa falsa esperança. A gente está acostumado, principalmente aqui no Ocidente, a qualquer coisinha a gente toma uma pílula, toma uma injeção e resolve, né? Resolvido. É bem por aí. E, infelizmente, também a mídia mundial não fala muito, assim, sobre o que você, enquanto pessoa, pode fazer para estar equilibrado, estar com um sistema bom, não simplesmente ficar dependendo de algo externo, mas a gente está sempre dependendo, sempre na busca de algo externo, sempre olha para fora e nunca olha para dentro. E isso se reflete em todas as áreas da nossa vida, a gente sempre busca lá fora, né? Vanessa, você falou aí de equilíbrio, de estar bem. Esse confinamento, e por um período tão prolongado, ele por um período curto, ele já seria impactante, já seria depressivo. Ele tem gerado um aumento no grau de depressão, tanto no grau como no número de pessoas com depressão. No que a yoga pode ajudar isso? E muitas coisas tiveram que ser adaptadas para a distância, para remoto. O yoga pode ajudar também dessa forma, o não presencial? É possível usar o yoga para aliviar essa depressão, e é possível fazer isso através da teleaula, da aula à distância, como o teletrabalho? Sim, sim. O yoga, ele tem muitas ferramentas, né, que ajudam nesse sentido, no sentido do controle da ansiedade, da depressão. Justamente como você comentou, né, com esse confinamento, as pessoas começaram a olhar um pouquinho mais para si. E isso pode ser muito assustador, né? Porque daí você começa a lidar de cara com todos os seus problemas que você não estava querendo resolver, ou não tinha tempo de resolver, né? Então, isso traz realmente muitos impactos. Algumas pessoas estão tomando isso como uma chance de mudar muitas coisas na vida, mas outras pessoas ainda estão sofrendo muito com isso, porque a gente não está acostumado a parar e olhar para a gente, né? E o yoga, então, ele traz essas ferramentas. E a questão das aulas virtuais, elas têm sido uma ferramenta muito, muito útil. Nesse período de pandemia, eu desde o começo eu tenho dado aula para os meus alunos, todos virtuais. Inclusive, tive um grande desafio aí,
que eu dou aula para terceira idade, através do programa da Unicamp. Eu sou professora lá da Unicamp, num programa da Universidade, que é próprio para terceira idade, e a gente tem dado as oficinas todas online, né? E foi, assim, um desafio enorme, mas muito bem cumprido. Os alunos, assim, se adaptaram bem. A gente, no começo, né, tem aquela questão da tecnologia, né? Mexer em câmera e onde que eu aperto, onde que eu deixo a tela, né, inteira, como que eu te vejo. E aí a gente vai se ajudando. Eu fui trazendo também equipamentos que pudessem também auxiliar a aula. Então, a questão da gente se adaptar. E tem dado certo. Hoje, as minhas aulas que eu dou são 100% online. Eu estou com um estúdio online e as pessoas estão procurando, até porque as pessoas estão com medo de ir para o presencial, né? Então, o importante é não ficar sem aula, né? Então, a gente consegue, sim, ir se adaptando. Bacana. Donizete, antes da gente caminhar para o encerramento, algum aspecto que você queira abordar, que você conhece bem a nossa entrevistada, algo que você queira explorar um pouco mais aí para a gente tratar? Eu acho importante que a Vanessa passe também o endereço dela, né, das aulas. Ela tem umas aulas gratuitas, né, ao vivo, né, ao vivo pela internet, e muitas pessoas que estão nos assistindo podem ter interesse também em participar, em utilizar esses benefícios que o yoga estabelece para as pessoas. Então, seria interessante, né, Vanessa, se você passasse o endereço, uma maneira que as pessoas... E com que frequência que você faz essas aulas, né, Donizete? Isso também. Sim, claro. Eu dou aula no YouTube, gratuita, aberta para todo mundo, ao vivo, todo sábado, 8h30 da manhã, mas as aulas ficam gravadas, então quem não consegue fazer ao vivo depois pode assistir lá no canal. Daí é só procurar por Van Trevisan, Van de Vanessa, Trevisan, com S, Anahata Yoga. Então, A-N-A, depois eu vou até passar escrito para vocês, A-N-A-H-A-T-A, Anahata Yoga. Anahata Yoga, isso. Tá, essa nossa live, esse nosso bate-papo, essa entrevista, ela vai ficar postada aqui no nosso canal do Jornal do Castelo do Facebook, e ele também vai para o YouTube, para o canal do Jornal do Castelo. Então nós vamos colocar lá, você por gentileza manda o link, o endereço, e eu vou postar lá, nós vamos deixar, o Donizete é meu sócio na live aqui, e a gente vai deixar postado lá o seu endereço. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas, para que tenham um pouquinho mais de paciência. Não sei se a gente estava conversando agora na hora do lanche, falta só um pouquinho, a vacina está chegando aí, apesar dessa brigaiada, vamos ter um pouquinho mais de paciência, vamos sair um pouco menos, porque eu conversei hoje fazendo a distribuição do jornal, Vanessa, do Jornal do Castelo Impresso. Nós encontramos com uma médica que perguntou sobre o jornal e uma mãe de uma médica e esposa de um médico. E ela alertou, os dois estão relatando, os hospitais estão cheios, o centro médico está cheio, os hospitais estão cheios, então vamos levar isso a sério. Então vamos levar. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para que o pessoal tenha, com o seu jeito de professora de yoga, vamos convencer esse povo aí, que esse povo não aguenta mais ficar em casa. Sim, sim. A minha mensagem é essa: vamos aproveitar esse momento de ficar em casa para a gente se proteger realmente, proteger as outras pessoas que a gente gosta, e aproveitar esse momento como um retiro nosso, esse momento a gente está falando esse tempo todo aqui de você tomar essa consciência. Então aproveita esse tempo, olha para você, olha para a sua vida, veja as coisas que você precisa equilibrar, as coisas que você precisa mudar. Não espere ficar doente, não espere pegar um coronavírus ou qualquer outra doença para pensar nisso. Então, aproveita essa oportunidade. Você já vai estar fazendo bem para você mesmo e para os demais, evitando aí de espalhar essa doença que está causando aí muitos problemas, muitas mortes e muitas tristezas aí no mundo. Então, fique em casa, pense na sua vida, tome consciência, que vai ficar tudo bem se você quiser, né? Se você quiser, se você tiver essa consciência. É isso, meu recado. Muito obrigado, Vanessa Trevisan Romão, que é engenheira ambiental e química e professora de yoga também. Fica então o convite. Donizete, a sua mensagem final, por favor. Hoje, mais do que nunca, é importante a gente lembrar do filósofo do passado, Sócrates, que já dizia: conheça-te a ti mesmo, né?
você se conhecendo é muito importante. Então, como a Vanessa falou, aproveitar esse momento para se voltar um pouco mais para se conhecer, né? Procurar se conhecer um pouco mais, ver como você realmente age perante as dificuldades, ver como você realmente age perante os desafios. Que essa pandemia, seja como for, é um grande desafio. Então, vamos nos conhecer melhor, vamos nos voltar para nós mesmos e vamos cultivar nossas emoções. É importante também que tenhamos isso em mente. Não adianta você tentar refrear suas emoções. Não, eu não vou sentir isso, eu não vou sentir medo. Não, agora eu vou me sentir forte. Não, eu sou forte, eu posso. Tá? Nada disso funciona. Você tem que cultivar, é uma coisa gradativa. Você vai plantar uma sementinha, vai esperar essa sementinha crescer. Não é de uma hora para outra. Aquilo que eu falei, não queira ser Deus, não queira ser super-homem, Batman, super-heróis, é coisa de escritores, é coisa do gibi, é coisa da televisão, do cinema, né? A realidade é um pouco diferente. Então, vamos cultivar isso com calma, com tranquilidade, e vamos nos conhecer cada vez mais, cultivando nossas emoções, para evitar sempre um mal maior. Tá bom. Muito obrigado, então, Donizete Romão. Obrigado, Vanessa Trevisan Romão, pela participação em Conexão Campinas. Conexão Campinas é uma live especial, feita para pessoas inteligentes, e a gente já convida os nossos amigos para outras edições que nós estaremos aqui. E o Donizete está devendo aí uma conversa sobre política, né, Donizete? A gente vai se falar sobre isso. Então, muito obrigado a todos vocês que vão nos acompanhar em outras edições. Uma boa noite a todos e uma boa sexta-feira. Boa noite.